O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, me dirijo a todos que estão acompanhando em casa, acordados, ao vivo nesta madrugada. Padre Jorge Furtado, Padre Cleudon, Irmã Ana Carolina, Irmã Mirabel, Amanda, Fátima, Márcia, Ana, querida Irmã Zélia, que pregou há pouco, também o diácono Léo e também o Padre Kleberson. Escutando as pregações e vendo que, graças a Deus, nós estamos numa unidade, num caminho de edificação da nossa espiritualidade e da nossa fé. Quero também saudar os nossos queridos jovens missionários que estão aqui e pedindo a Deus, nosso Senhor, que juntamente com toda a paróquia e as irmãs que fazem tão bem este trabalho de acompanhamento, possamos fortalecer a juventude, os adolescentes, mas mais a juventude em nossa paróquia. Que bom que vocês estão aqui e que não seja só uma missa, mas sei que não é, vocês participam de outros momentos, mas como grupo estão aqui. Uma salva de palmas a eles e a elas. A liturgia que foi proclamada, belíssimo, a primeira leitura de Tiago, depois uma única carta de Pedro e também o Evangelho, faz-nos refletir, ou pelo menos nos alerta para algo que deveria ser natural em nós, mas não é. Eu escutava antes o diácono pregando e dizendo que nós não estamos pregando uma teologia da prosperidade, e de fato não. Não que nós gostemos de sofrer ou que não queremos ter uma melhor posição social, não se trata disso, mas não se trata de ludibriar o outro e nem distorcer a imagem de Deus. Jesus não é certeza de ganhar na Mega Sena. A religião e as nossas preces nunca irão revelar o número sorteado. Parece um absurdo que eu falo, só que em menor proporção, nós não entendemos que a alegria de um cristão, a nossa alegria pode surgir e ser vivido mesmo nas provações. Pode surgir depois da provação, mas de uma forma diferenciada por crermos no Senhor,
nós possamos estar no meio de uma provação em paz. São Maximiliano Kolbe, que ficou preso em Auschwitz, ele conseguia ter uma paz em meio a atos desumanos. Ele conseguia celebrar a Eucaristia com o que tinha e oferecer aos colegas de prisão uma paz que provém de Deus, a alegria dos santos. A provação, não que nós desejamos, mas ela é condição da nossa vida. É a oportunidade que cada um de nós tem para crescer na fé. Fé, eu não duvido que tenhamos. Inclusive é um dom infuso quando nascemos. O que eu usei a palavra, a dificuldade está não perder a oportunidade de crescer na fé, sermos gigantes na fé. E isso depende do esforço. Ninguém consegue desenvolver um músculo sem exercitá-lo. Pelo contrário, sem exercitar você o atrofia. Assim também nós precisamos exercitar a fé para ter mais fé. A vida, de fato, é muito complexa e apresenta desafios imensos para educar os filhos, para a juventude, como ser jovem, como ser religioso, ser um pai de família, ser padre. E aqui nós precisamos, mais do que nunca, ter solidez na fé. Caso contrário, nós nos deixamos desanimar e nos perdemos. Quantas vezes nós passamos por dificuldades? Só esse ano, quantas vezes nós nos sentimos, por que o meu emprego não vem? Dificuldades, por que Deus não me responde logo? Dificuldades, porque as coisas são tão difíceis para quem segue a Deus. E às vezes é tão pesado que parece um sofrimento sem esperança. E uma das coisas mais terríveis é sofrer sem esperança. Antes de entrar nas leituras, eu rezei esses dias. Quem acompanha o programa de rádio, levanta a mão, diga eu. Então você fez comigo o Salmo 6. Salmo fortíssimo, para se rezar quando se está doente, ou se rezar para quem está enfermo. E por que eu vou retomá-lo em plenas 24 horas? Porque alguém vai dizer assim: que coisa sem sentido passar uma noite rezando. Quantas vezes nós passamos uma noite chorando? Quantas vezes nós passamos uma noite sem tranquilidade, dorme, acorda, e quando se acorda você leva aquele susto: meu Deus, isso que está acontecendo parece um sonho. A gente põe a mão na cabeça, a gente é algo terrível. Insônias. Que maravilha poder dizer hoje: eu decidi cochilar um pouco, acordar um pouco, que tem os cochilos. De vez em quando a televisão desavisadamente pega, eu estava acompanhando, mas vale. Eu também acompanhando as pregações, teve uma que eu dei uma viajada, mas acordei, peguei no arranco. Mas escute esse salmo, e eu recomendo, o dia que você estiver doente, ou você for visitar um doente, às vezes a gente não tem o que fazer.
Às vezes a gente não tem o que falar. Tanto que esses recortes da leitura orante ficam no site. Salmo 6. Ó Senhor Deus, não me repreenda quando tiveres irado. É tão bonito dizer isso. Deus, é uma linguagem humana para o divino. Não que Deus se ira, mas o salmista diz: Senhor, quando estiveres irado, não me repreendas, não me castigues no seu furor. E aqui começa, versículo 3: tem compaixão de mim. Repitam. Tem compaixão de mim. De novo. Tem compaixão de mim. Porque me sinto fraco. Me sinto fraco. Às vezes a gente se sente fraco, devido aos problemas, devido às dificuldades, devido às provações. Senhor, tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido. Minha alma está aflita. Gente, quanto é sofrido você está com a alma aflita. Existe uma dor, que é quando você machuca, rasga a pele, você sabe que a dor está ali. Você sabe que se você põe um remédio, faz um curativo, a tendência é ir melhorar, cada dia melhorar. A pior coisa é quando você tem algo dentro que você não sabe quando vai sair, nem o que causou. Quando você está aquele estado de cão alerta, que você não sabe de onde vem o tiro, você não sabe de onde vem a facada, você não sabe de onde vem a dor. Isso chama-se alma aflita. A alma é o que está muito perto do espírito e presente no corpo. E ter uma alma aflita é um sofrimento tremendo. Vem salvar minha vida, e minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Perguntem, repitam isso. Ó Deus, quando virás me curar? Quando virás me curar? Que pergunta sábia, mas ao mesmo tempo que pergunta de fé, que você sabe que cedo ou tarde o Senhor virá te curar, mesmo às vezes descrendo. Vem salvar minha vida, ó Senhor Deus, por causa do teu amor, livra-me da morte. Nunca se esqueça, e eu insisto nisso, quando rezar, nós não somos merecedores da graça. Nós temos que dizer: pelo teu amor, pela tua misericórdia, haja na minha vida, Senhor. Pela tua bondade, eu não mereço, mas venha me curar. Pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode louvar. Versículo 7: estou cansado de chorar. Todas as noites, feliz que essa noite não é assim. Todas as noites, a minha cama se molha de lágrimas, e meu choro encharca meu travesseiro, por causa dos meus inimigos. Os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso mais enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus ouve o meu choro, Ele me escuta quando peço ajuda, Ele atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados, apavorados, eles fugirão de repente em completa confusão. Salmo 6.
Um salmo que eu digo para você, tenha como um salmo coringa. Bateu uma tristeza, bateu uma lamúria, tem alguém passando por dificuldade, indique este salmo. Portanto, é na palavra de Deus. Primeira coisa, jovens, primeira coisa, pais, é na palavra de Deus, é na experiência da vida dos santos. E como é lindo, não é por acaso que nós temos quase, se não me engano, 100 relíquias, que muita gente não entende por quê. No seu tempo, no tempo de Deus, na terra prometida, vocês entenderão, porque a vida dos santos nos ensinam. Nós achamos que nós estamos passando tudo sozinhos, mas quando a gente olha para alguém que passou por isso e superou, nós nos sentimos instigados. Beato Carlo Acutis, que vai ser canonizado recentemente, só não foi porque era a morte do Papa. Se você olhar para uma Santa Teresinha de Lisieux, 20 e poucos anos, se você olha para Jacinta e Francisco de Marto, os videntes, morreram crianças, e assim você vai olhando para os santos, e você se edifica. Gente, olhar para referência boa nos edifica. Ficar se espelhando nas coisas ruins não vale a pena. Uma música boa, uma música que toca nossa alma, nos edifica. Mas eu duvido que um funk vagabundo que só sabe falar de besteira, não tem nada contra o funk, eu tenho contra a letra, uma baixaria. Olhemos para quem pode somar em nossa vida. Como padre, eu tenho que ter balizas. Uma religiosa tem que ter referências. Aquela frase que a gente diz que me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, é muita verdade, é muito verdadeiro. Não que nós devamos nos sentir os escolhidos melhores que os outros, mas nós temos que respeitar nossos limites. Eu não vou porque eu sei que eu não aguento. Eu não vou porque eu sei que eu não dou conta. Isso é ser sensato. Toda a vida dos santos, a palavra de Deus, os sacramentos, são uma preciosa oportunidade de amadurecimento espiritual. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós não podemos ser sempre crianças birrentas. Ninguém suporta uma pessoa adulta, idade, com cabeça infantil. É ridículo. É aquela mulher que se veste como uma menina de 15 anos, ou aquele já velho se vestindo como um garotão. Não bate. Na vida espiritual a mesma coisa. Maturidade. Só a proximidade com Jesus nos dá maturidade, nos dá fortalecimento interior. Fazer o caminho, sim, mas fazê-lo com fé. Neste ponto, as adversidades da vida nos aproximam de Deus. As provações, repita comigo, as provações não são acidentes espirituais. Não são acidentes espirituais. São espaços sagrados. São espaços sagrados de amadurecimento da fé. de amadurecimento da fé. Gente, se nós entendermos as coisas dessa forma, muda tudo.
As provações não são acidentes, são espaços sagrados da maturidade da fé. Tudo muda. Não foi o que foi lido agora na carta de Tiago? Meus irmãos, Tiago 2,4: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Quem não passa por provações não tem perseverança. Hoje existe uma moda, ninguém quer mais sofrer por nada. Começou a ter um problema no casamento, eu não quero problemas, cada um com o seu problema, larga. Aí vai na primeira, na segunda, na terceira, está no quinto casamento e não resolve. Ninguém quer sofrer por um amigo. Eu já não vos chamo servo, eu vos chamo amigos. Na primeira dificuldade, estou de mal. Ninguém quer sofrer numa paróquia. Na primeira dificuldade, muda de paróquia, muda de pastoral. Assim acontece nas congregações religiosas, isso acontece na vida sacerdotal. Não se tem maturidade espiritual, não se tem perseverança, e a perseverança só vem pela paciência, pelo exercício. Como eu disse, ninguém deve querer sofrer. Isso é doença, isso é sadismo, masoquismo, perdão. Mas não perder a oportunidade de sermos melhores, sermos pessoas mais refinadas. E aqui não é refinado de etiqueta, é refinado na esperança. E às vezes a gente encontra pessoas que não têm estudo, que nunca tiveram condições de ler a Bíblia porque não sabem ler, mas são almas refinadas, são joias raras que vale a pena seguir. É na tempestade que aprendemos a confiar, é no vale do silêncio que se escuta a voz do bom pastor. Então não tenhamos medo da tempestade, o Senhor está dormindo, mas Ele está no barco. Não tenhamos medo do vale das sombras, porque no silêncio podemos escutar Deus. Nós não aguentamos mais o silêncio. Pareceu moda falar de solitude. Solitude é ter paz consigo mesmo. Que solitude nada, ninguém aguenta mais. Se você vê a pessoa, antigamente você via uma pessoa falando sozinha na rua, está louca. Hoje a pessoa está falando sozinha porque ela está falando com fone de ouvido. Eu às vezes olho e falei, está com fone de ouvido ou está louco que eu vou ter que fugir dessa calçada? Se eu olho para uma pessoa, está nos jovens lá, não estou criticando, mas é com aquele gorro, aqueles... Quando se escuta Deus? Às vezes Deus vai permitir algo para forçar a escutá-lo. Então antes que seja preciso, escutemos. O que foi que Pedro falou nessa única carta que ele escreve? Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para a esperança viva. E ele vai dizer, foi lido agora, é preciso ter uma fé madura que nasça da regeneração, um novo nascimento, que não depende de circunstância. Quando a esperança se torna viva dentro de nós, ela transforma a maneira como enfrentamos as dificuldades da vida. Por isso Pedro falou, por um pouco de tempo vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação, por um pouco de tempo. Então a provação é uma oportunidade divina
de crescimento espiritual. Quando nós entendemos assim, tudo tem um propósito maior. Jovens, pais, mães, sempre procure no momento que você está vivendo, você não entende. Eu falava na primeira pregação de descer para o litoral em dia nublado, de névoa. A beleza está lá, mas você não enxerga, mas está lá. É só achar um outro dia que você verá a beleza. Assim é com Deus. Deus está sempre com você. Agora venho dizer que quando você está passando uma dificuldade, por mais tenebrosa que seja, pergunte qual é o propósito maior disso. Vou repetir. Qual é o propósito maior do que eu estou vivendo neste ano de 2025? Pedro disse: o ouro é refinado pelo fogo, a fé é purificada nas tribulações, o amadurecimento, a santidade. Se você entender amadurecimento, é quase que se eu estivesse falando toda vez a santidade, não vem dos dias fáceis. O amadurecimento e a santidade não vem com as escolhas boas que fazemos, mas as dificuldades que enfrentamos. A capacidade de amar Jesus Cristo é que nos faz ter os olhos iluminados por Deus. A fé vai além da lógica. A fé nasce da intimidade com Cristo, cultivada na palavra, na oração, na perseverança nas lutas. Segundo Timóteo, essa confiança construída ao longo da caminhada é a alegria de quem sabe em quem acreditou. É quando temos a coragem de achar um sentido maior, mesmo nos vazios, mesmo na dor. E essa resposta Deus te dá. A vida cristã não é promessa de ausência de dor. Quem procura isso vai se frustrar. Aí que entra, católico passa para evangélico, de evangélico passa para nada. Porque você quer uma religião que resolva as tuas dores. A religião vai te dar os instrumentos de você lidar com a sua dor. Nem sempre ela será tirada. Lembre de Paulo, 3 vezes pedi a Deus: tira o espinho da carne. Deus me disse: não, basta-te a minha graça. E Paulo continuou sendo o que é. Está aqui, dia de celebrá-lo, com espinho na carne. O que era, padre, o espinho da carne? Não sei. Se alguém tentar, é elucubração. Se alguém quiser falar, vai ser simplesmente palavra jogada ao vento. Era o espinho da carne dele. Deus disse: não, basta-te a minha graça. Ele nunca mais pediu. É o que eu estou dizendo, maturidade na fé. Eu quero ser perfeito para servir a Deus. Não, sirva a Deus e caminhe para a perfeição. Jesus nos convida a viver uma realidade surpreendente. Permaneçam comigo, foi o Evangelho. Permanecer com Cristo está nos mostrando onde nós encontraremos estabilidade espiritual. É outra palavra-chave desta pregação. As pessoas não têm maturidade e não têm estabilidade afetiva. O grande problema dos casamentos que são inválidos, declarados nulos, tenho respondido muita carta de nulidade.
é por imaturidade afetiva. E eu diria, agora para a espiritualidade, por que a pessoa não quer ser padre e se é larga? Por que uma menina não consegue na vida religiosa? Por que um casamento não vai para frente? Por imaturidade afetiva e por falta de estabilidade espiritual. É o nosso papel. A pregação, as orações, 24 horas, missa, tudo que a gente tenta fazer, retiro, o que nós estamos tentando fazer lá na Terra Prometida, aquele primeiro e rapidamente barracão, para fazer os acampamentos com rapidez, elevar também as pessoas a essa estabilidade, equilíbrio espiritual. Eu não vou adentrar no equilíbrio psicológico, deixa que isso os psicólogos falam, mas muitas pessoas sofrem no casamento e na família, porque são desequilibrados afetivamente, e nós sofremos na igreja o desequilíbrio espiritual, e precisamos dessa estabilidade espiritual. Como ter? Permaneçam em mim. O evangelho que foi lido hoje, se você está com Jesus, você não é instável. Se você está com Ele, você não titubia, você não enxerga a beleza porque a névoa está densa, mas você sabe que a beleza existe. A alegria verdadeira não depende da ausência da provação. A alegria depende da presença de Jesus na sua vida. Vou repetir. A alegria verdadeira não é pela ausência de provação, mas é sim pela presença de Jesus na tua vida. Se Ele está presente, você tem alegria. Nos momentos mais difíceis, mais Deus se manifesta. Você escutou no Salmo: passo a noite chorando, meus olhos estão inchados, meu travesseiro está encharcado de lágrimas, mas eu serei atendido no Senhor. Os que mais sofrem, mais têm a presença de Deus. É como que um paradoxo. Por isso os santos sofreram tanto. Por isso você vai entender um São João da Cruz, quando o crucificado falou com ele: o que me pedes, João, te darei. Sofrer e ser desprezado pelos irmãos. É louco. Se não for entendido nessa mística, esse homem tinha um parafuso solto. Olha a aparição de Fátima para Lúcia. Gente, 10 anos, 11 anos, 7 anos, vocês vão sofrer muito. Aceitam sofrer pelos pecadores? A mãe do céu vem falar isso para a criança: rezar e sofrer. E os 3 disseram sim. O preço? Jacinta morreu 1 ano e pouco depois, tuberculose. Francisco as mínguas, ao contrário, Francisco rápido, Jacinta depois, Lúcia já idosa. Por isso, escutemos o que o Senhor diz: permaneçam em mim. Amém.